Olá, no Câmara em Pauta de hoje nós vamos falar sobre redução da maioridade penal. Certamente um tema que você já ouviu falar, mas será que já formou sua opinião? Para falar sobre isso, a gente recebe hoje dois convidados. O Ariel de Castro Alves, que é advogado especialista em políticas de segurança pública e integrante do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Ariel é contrário à redução da maioridade penal. Recebemos também o Ari Friedenbach. O Ari é pai da Liana Friedenbach, que foi assassinada aos 16 anos por um, então, à época, menor Champinha. O Ari é advogado e foi membro da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente em São Paulo e é também vereador na cidade de São Paulo pelo PROS. Eu agradeço a presença de vocês dois, Ari e Ariel. Espero não me confundir com os nomes, não é verdade? E vou pedir para o doutor Ariel, por favor, a gente começa com você, defendendo o seu ponto de vista. Você é contrário à redução da maioridade penal. Antes, eu quero só dizer aqui que o Ari, como alguém, eu não disse aqui, mas as pessoas podem ter deduzido que você seja a favor da redução, e não é isso, né, Ari? Eu vou te pedir daqui a um instantinho para explicar para a gente o seu posicionamento, que é um pouquinho mais complexo do que ser a favor ou contra. Doutor Ariel, obrigado pela sua presença. Você pode, por favor, explicar para a gente o seu ponto de vista? Eu que agradeço o convite. Primeiro, cumprimento a TV Câmara aqui de Guarulhos. Também cumprimento o colega Ari, que conheço há muitos anos e também participamos de várias discussões sobre esse assunto. Uma pessoa bastante ponderada e uma pessoa que também tem trabalhado muito em prol da área social e que tem feito uma discussão importante e que teve aí todo um drama na sua vida, teve a sua filha assassinada de forma bárbara, e eu respeito muito a atuação que hoje ele tem, o trabalho importante que realiza, e entendo que ele é uma pessoa importante para estar nessa discussão, e nós temos que aos poucos também construir as melhores formas de garantir tanto a punição dos adolescentes, mas também, principalmente, a ressocialização desses jovens para que eles não façam novas vítimas. Então, é esse o entendimento de que não adianta nós colocarmos adolescentes num sistema prisional completamente falido, num sistema prisional dominado por facções criminosas. Hoje, quem gerencia, infelizmente, o sistema prisional não é o poder público, não é o Estado. Basta ir aqui nos centros de detenção provisória ou nos presídios de Guarulhos. Quem, infelizmente, gerencia o sistema prisional tem sido as facções criminosas. E não é esse local que vai ressocializar os adolescentes em conflito com a lei. O censo penitenciário do Ministério da Justiça mostra que a reincidência no sistema prisional no Brasil hoje é de 70%. Cada 10 que saem, 7 voltam a cometer crimes, geralmente crimes cada vez mais graves. Enquanto a própria Fundação Casa de São Paulo tem divulgado um número de 13% de reincidência dos adolescentes que passam pelas suas unidades. Inclusive, nós tivemos um processo de descentralização, de regionalização do atendimento da Fundação Casa, a antiga FEBEM, que acabou melhorando, então, o tratamento. Muito precisa ainda ser feito, mas esses números refletem que nós temos mais condições de recuperar esses jovens dentro de unidades adequadas, com escolarização, com profissionalização, com assistentes sociais e psicólogos, do que colocando eles dentro de um sistema penitenciário completamente falido. Certo. Ari, você passou por um drama, por uma tragédia familiar e foi um menor de idade que assassinou a sua filha. Antes de você contar para a gente a sua posição sobre isso, em algum momento você teve um pensamento diferente na hora da tristeza, da revolta? Você teve um posicionamento diferente do que você tem hoje? Bom, primeiro, bom dia a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, com a TV Câmara, com o Ariel aqui, obrigado pelas suas palavras muito gentis, um debatedor aí que a gente cansa de se encontrar em vários lugares. A história da minha filha, em 2003 a Liana foi assassinada pelo Champinha, que na época também tinha 16 anos como ela, e num primeiro momento eu sim fui favorável à redução da maioridade penal. Por falta de conhecimento até do tema, nunca tinha me aprofundado nessa questão,
Então é algo que a gente começa a pesquisar, a estudar, e aí eu, bem rápido até, mudei de postura. A minha posição em relação à maioridade penal, eu sou contrário à redução da maioridade penal. Já há mais de 10 anos venho colocando essa posição. Na verdade, o que eu defendo é a responsabilização do menor que comete crimes hediondos ou de extrema gravidade. Para esses casos específicos, e só para esses casos, o que eu defendo é de que esse jovem que tenha cometido um crime hediondo vá para um juiz da infância e juventude, esse juiz com equipe de psiquiatras realmente preparados para estudar esse tipo de caso, vão permitir ao juiz tomar uma decisão se ele sabe ou não sabe o que ele fez. Se ele sabe o que fez, ele tem consciência do que ele fez, seja um estupro, um sequestro, um homicídio, um latrocínio. Para esses casos, eu entendo de que se o jovem tem consciência do ato praticado, ele deve responder sim, criminalmente, penalmente pelo que aconteceu, e, se condenado, responder a pena numa unidade prisional da Fundação Casa, não no sistema prisional comum, que, como o Ariel colocou aqui muito bem, e concordo totalmente, o nosso sistema está absolutamente falido, precisa ser repensado, reestruturado, e especialmente o Estado assumir o controle dos presídios, que realmente isso que o Ariel colocou é absolutamente correto e verdadeiro. Então, esse jovem que cometeu esse crime hediondo cumpra a pena numa unidade prisional da Fundação Casa, que não existe isso, apesar de que as unidades da Fundação Casa são bem contidas, não é nenhum hotel, mas eles são, têm sido muito bem tratados. Eu conheço o trabalho da Fundação Casa em São Paulo. Existem algumas unidades com problemas mais sérios, que é onde os jovens de maior periculosidade estão. Isso é uma questão delicada e complicada, mas, em geral, as unidades da Fundação Casa, com a sua nova estrutura, se eu não me engano, são acho que 56 jovens por unidade, não é isso, Ariel? Tem um atendimento odontológico, psicológico, estudam nas unidades, tem cursos profissionalizantes, então tem tido uma menor reincidência de jovens na Fundação Casa, e acho que sim, a gente precisa pensar em ressocializar os jovens. Mas é muito importante também a gente não ter o medo de falar que existem os jovens em conflito com a lei e existem os jovens que são criminosos. Tá? Essa expressão não é nem politicamente correta, nem juridicamente correta, mas é um fato. Nós temos jovens de extrema periculosidade, e esses jovens assim precisam ser tratados, precisam ser contidos, precisam ser educados. Hoje em dia a gente vê com muita frequência jovens que a namorada diz que não quer mais namorar e ele vai lá e mata a menina. Essa juventude que não está acostumada a ouvir um não, precisa ser contida, precisa ser reeducada. Quando não é reeducada, é educada, porque nunca foi, né? Então a gente tem que penalizar quem tem que ser penalizado. Tá? Algumas mudanças pequenas na nossa legislação que fariam uma grande diferença seria, primeiro, hoje em dia... Desculpe, só um... Fique à vontade. Hoje em dia, a gente tem com muita frequência menores de idade assumindo crimes que cometeram ou que não cometeram, e assumem porque a penalização é muito menor. Então, você acha que eles são usados? Desculpa, você acha que eles são usados? Eu acho que em situações sim, em situações não. Porque muitas vezes eles cometem o crime porque sabem da impunidade. Eles têm essa consciência de que a penalização é muito pequena, o período de internação na Fundação Casa é muito pequeno. Raros casos permanecem 3 anos, que é o período máximo de internação na Fundação. Isso é uma exceção. O normal é 1 ano no máximo, para casos graves. Então, eu defendo uma mudança na legislação de que o maior, que tiver um menor envolvido junto com ele num crime, a pena do maior de idade ser dobrada, porque isso afastaria esse recrutamento de menores para a criminalidade. Defendo também que hoje, quando a gente ouve falar que depois que o menor de idade que cometeu um ato infracional, quando completa a maioridade, ele passa a ter uma ficha limpa, que eu acho muito bom, muito importante para que ele tenha um progresso na sua vida, que ele não tenha uma marca na sua vida,
Agora, a partir do momento que ele cometeu um novo crime, quando maior de idade, essa ficha dele tem que ser, sim, trazida às mãos do juiz para que ele responda não como réu primário mais. Então, a partir do momento que ele se comporta, ótimo que ele tenha a sua ficha limpa. Agora, se ele não tiver uma boa conduta, ele reincidir, voltar a cometer crimes, ele não pode mais responder como réu primário. Então, acho que essas pequenas mudanças já fariam uma grande diferença no recrutamento, no envolvimento de menores junto à criminalidade. Certo, Ari. Doutor Ariel, ouvindo todas essas colocações do Ari, o seu posicionamento contra... Quando o Ari fala para a gente que, no máximo, eles ficam em um ano e meio, quando o senhor defende, quando o senhor é contra a redução, o senhor é a favor desse sistema, completamente a favor desse sistema que a gente tem hoje, dessas punições ou dessa forma de reintegrar e reeducar que está em vigor hoje? Acho que é importante essas ponderações do Ari, né, e mostra a lucidez dele, né, que talvez qualquer um de nós que tivéssemos nessa mesma situação, sofrido o que ele sofreu, possivelmente não mudaríamos de ideia, porque é uma questão emocional. Mas ele conseguiu superar isso e hoje ter uma posição bastante ponderada sobre o assunto e tratar realmente quais são os principais problemas a serem superados e ter essa consciência de que realmente a vingança ou colocar esses jovens num sistema penitenciário realmente não vai resolver o problema, que é o discurso aí mais frequente na nossa sociedade. Eu sou favorável a essa proposta de aumentar a pena dos adultos que explorem esses jovens, que utilizam esses jovens. Hoje nós temos a corrupção de menores, que é um crime já previsto no Código Penal, mas as penas são baixas. Nós temos propostas no Congresso Nacional para ampliar o tempo de prisão nos casos de corrupção de menores e poucas vezes também a polícia tem aplicado para adultos que utilizam adolescentes em casos criminosos. Então, é necessário uma mudança com relação a essa legislação. Nós já tivemos uma mudança há 2 anos atrás, com a criação da lei que implantou o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, uma chamada Lei de Execução das Medidas Socioeducativas, exatamente em razão do próprio trabalho que o Ari vem fazendo, dos promotores da infância de São Paulo e também dos juízes do Departamento de Execuções da Infância e Juventude. Hoje a lei já prevê que a medida socioeducativa pode ser suspensa para que seja decretada uma espécie de internação compulsória. Então, hoje já existe possibilidade do adolescente, ao completar 3 anos de internação socioeducativa, que ele possa passar por uma internação compulsória, desde que os laudos sociais, psiquiátricos, psicológicos, tanto da vara da infância como também das unidades da própria Fundação Casa, demonstrem que esse jovem não pode retornar ao convívio social, que ele pode cometer novos crimes. Então, a questão da periculosidade. Então, essa mudança ela já foi importante para melhorar a lei. É claro que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele completa agora em julho 25 anos. Então, existe a discussão em torno de se reavaliar esse período máximo de internação de 3 anos, que foi previsto em 90, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é uma questão que deve ser avaliada, deve ser criada uma comissão especial no Congresso Nacional e chamar os vários especialistas e reavaliar se hoje ainda é pertinente ter esse limite de 3 anos ou se é necessário uma mudança com relação a isso. Mas mesmo qualquer mudança tem que observar um princípio da nossa Constituição, que está no artigo 227 da Constituição Federal, que é o princípio da brevidade e da excepcionalidade da própria medida de internação. Nós não podemos, por exemplo, ter para um adolescente de 12 anos se aplicar 8 anos de internação, porque isso vai representar 80% da vida dele praticamente. Então, essa distorção não pode acontecer, porque também estaria ferindo um princípio constitucional. Sobre o que a gente tem escrito, né, na Constituição, eu tenho aqui 2 advogados, não é mesmo? A gente vai voltar no próximo bloco para continuar falando sobre isso e falar um pouquinho do que é possível a respeito desse assunto. Até já.
Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. De volta com o Câmara em Pauta, a gente fala hoje sobre a redução da maioridade penal. Recebemos dois convidados, o doutor Ariel de Castro Alves e Ari Friedenbach. A gente encerrou o bloco anterior chegando nessa questão da Constituição. Quando a gente fala em redução da maioridade penal, e aí eu deixo qualquer um de vocês dois, eu imagino que tenha propriedade para falar, constitucionalmente, a gente pode, existe essa brecha para quem está, porque de repente quem está em casa, a gente tem aqui duas pessoas com opiniões distintas, mas não temos ninguém que diz assim, olha, eu sou a favor, pelo menos não aqui na mesa, mas de repente você está aí e é a favor, e a gente pensa assim, existe como reduzir para 16, para 14, para a idade que, enfim, que se acha, que se chega a um consenso que é necessário? Antes de entrar nisso, eu queria bater num outro ponto que a gente falou no bloco anterior. O Ariel falou sobre mudanças do Estatuto da Criança e do Adolescente, e eu queria lembrar de que uma mudança muito importante no Estatuto da Criança e do Adolescente, na minha opinião, é ele tocar no tema o que se faz com o menor psicopata. O Estatuto da Criança é absolutamente omisso nessa questão, e eu acho que é um tema importante, ainda que, graças a Deus, seja uma parcela pequena da população, o que a gente não pode ter situações como o do Champinha que matou minha filha, ter que se buscar uma série de acomodações jurídicas para manter ele fora do convívio social porque é um psicopata. O Estatuto não prevê o Estatuto da Criança não toca como se não existisse. Como se não existisse. E importante a gente dizer é o seguinte, uma pessoa que é psicopata, ela nasce psicopata, vai morrer psicopata. Não existe nenhum tratamento que você vai curar um psicopata. Então ele não tem condições de convívio social. Quando se fala, e até no caso desse Champinha aí, que ele está bem comportado porque, como todo psicopata, quando ele está sob vigilância, ele se comporta bem. Agora, a partir do momento que ele está fora de vigilância, ninguém está vigiando ele pode simplesmente cometer um homicídio e voltar como se nada tivesse acontecido. Ele não está bem comportado, ele está bem controlado. Está bem contido, está controlado. Então, nessa situação, o psicopata se comporta. Você pode dar um medicamento para manter ele estável. Não existem terapias que se possam aplicar. O que se pode fazer é uma terapia ocupacional, estudar, mas ele tem limitações e não vai ser curado. Então é muito importante que o Estatuto da Criança e do Adolescente comece a tratar desse assunto. Para a gente não ter situações que podem até causar toda uma discussão, como causa no caso dele, de que se ele pode ou não pode estar na unidade que ele está, se é correto esse processo jurídico que acontece ali. Eu entendo que sim, está correto, mas para que não haja esse tipo de discussão, esse tipo de possibilidade de um psicopata viver com todos nós, então a gente precisa que o Estatuto da Criança e do Adolescente trate desse tema.
Agora, respondendo uma pergunta, depois o doutor Ariel complementa, eu entendo de que não. Redução da maioridade penal é uma cláusula pétrea, não pode ser alterada por de qualquer outra maneira que não uma mudança constitucional. Está previsto na Constituição de que a idade penal é 16 anos, está entre as cláusulas pétreas e não há como mudar isso. 18 anos. Perdão, 18 anos, só tu falha. É isso, eu entendo de que não pode ser mudado de nenhuma outra forma que não uma nova Constituição. Ariel, por favor. Só complementando o que fala o Ari, na verdade, quando eu já citei anteriormente, essa possibilidade que a lei do SINASE abre para suspensão da medida socioeducativa e para possível internação psiquiátrica compulsória, ela pensou exatamente nessa questão dos psicopatas, daqueles que têm uma dificuldade de cessação da periculosidade. Isso tem que ser atestados por laudos psiquiátricos e sociais também, de acordo com o acompanhamento dele. Então, essa previsão da lei do SINASE, que é a Lei de Execução das Medidas Socioeducativas, ela tratou disso. É claro que é apenas um artigo que depende de algumas interpretações, mas abre espaço para isso. Poderia ser muito mais aperfeiçoado no que diz respeito ao tratamento daqueles que têm distúrbios psiquiátricos e hoje estão cumprindo internação, né, os adolescentes. Existe até alguns levantamentos, não muito científicos, mas os juízes da infância e promotores chegaram a falar em um certo momento numa comissão no Congresso Nacional que em torno de 10% dos 9.500 internos da Fundação Casa teriam algum distúrbio psiquiátrico. Então, falta um trabalho mais detalhado até para diagnosticar esse quadro. No Brasil, nós temos 20 mil adolescentes cumprindo medida socioeducativa de internação, mais 88 mil cumprindo medidas em meio aberto, liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Então, precisaria ter um diagnóstico mais claro sobre essa questão do sofrimento mental desses jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas. Com relação à Constituição, eu concordo com o posicionamento do Ari, que também é advogado, e esse tem sido a questão majoritária que está predominando até hoje na discussão em torno da maioridade penal. Nós já tivemos aí mais de 40 propostas no Congresso Nacional, muitas delas foram paralisadas na própria Comissão de Constituição e Justiça, apesar que o último entendimento da Comissão de Constituição e Justiça do Senado foi de que era possível a redução e encaminhou para o plenário do Senado. Isso já foi há 5 anos e o plenário do Senado até hoje não votou, mas já está pronta para o plenário do Senado votar, inclusive depois de ter sido aprovada há uns 5 anos atrás na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Mas tem predominado entre os juristas e o próprio posicionamento oficial da Ordem dos Advogados do Brasil é de que se trata de cláusula pétrea, que segue o mandamento do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º. Não pode haver emenda para abolir direitos e garantias fundamentais. E o entendimento é que os direitos e garantias fundamentais da Constituição, eles estão majoritariamente no artigo 5º, mas também incluem artigos como o artigo 228, que trata da inimputabilidade. Quer dizer, o adolescente não responde com base no Código Penal, mas responde com base numa legislação especial. E por isso, mesmo se for aprovada a redução da maioridade, é possível que instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil, a CNBB, o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente entrem com ações de inconstitucionalidade que consiga derrubar qualquer aprovação sobre isso. Se nós não tivermos a redução da maioridade penal, então a gente está falando, vamos falar aqui de números, né? 14, 16, 18, a gente tem alguns números aqui de 2013, que 38,1% dos casos dos internos ou em condição de semi-liberdade cometeram roubo. Tráfico, 26,6% e 8,4% cometeram homicídio. Será que a gente não está falando, de repente, a gente está discutindo e insistindo
num assunto errado, diminuir ou manter, esses jovens estão tendo omissão aí da família e do Estado, de alguma maneira. Será que esses são os números, né, que a gente tem tanto que se preocupar? Porque eu conversava aqui até antes da gente começar a gravação com o Ari, e se a gente passar para 16, vão ser recrutados garotos com 15, e se a gente passar para 14, eles vão ser recrutados com 13, porque me parece que existe uma omissão da família também. Eu acho que é muito fácil a gente falar assim, o Estado tem culpa dessa situação. Esse jovem nasceu numa família antes de nascer numa sociedade, num Estado, né? Será que a gente não tem que começar a pensar por que essas pessoas estão nessa situação? Evasão escolar, falta de orientação. Não sei se a gente acaba passando por um problema macro e tentando resolver uma coisa que, de repente, a gente precisa, cada um, fazer um pouquinho da sua parte. Não sei se seria um bom caminho. Eu entendo que sim, eu acho que até isso nós precisamos aperfeiçoar e eu entendo que o Ari deve concordar comigo. Por exemplo, se uma família tem um filho psicopata e não tomou nenhuma medida para contê-lo ou para tratá-lo, essa família teria que também ser responsabilizada. Então, nós precisamos também de ter medidas no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente que pudesse responsabilizar. É claro que muitas famílias precisam de apoio. E hoje, no Brasil, nós até construímos muito mais políticas públicas de apoio às famílias do que nós tínhamos em 90, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado. Hoje existem alguns programas de apoio social, de orientação, existem os centros de referência da assistência social, que fazem um trabalho de atendimento, de orientação, de encaminhamento para o Bolsa Família, para programas de geração de renda, existe educação de jovens e adultos, exatamente para que esses adultos, essas pessoas possam estudar, possam se alfabetizar. Existe mais apoio hoje do que nós tínhamos no passado, mas ainda falta muito. Por exemplo, só 20% das crianças têm acesso às creches hoje no Brasil, do 0 aos 6 anos de idade. Então, muitas vezes, nós não podemos também responsabilizar uma mãe que deixa seu filho sozinho em casa porque ela tem que trabalhar, em razão da incompetência do poder público em oferecer uma vaga na creche, em razão dela não ter um atendimento adequado. Nós temos muitas vezes pais alcoólatras que batem nos seus filhos, o pai que bate na esposa, a criança presenciando tudo isso. Então, eles são criados dentro de um contexto de violência. E quem nunca teve a sua vida valorizada, dificilmente vai valorizar a vida de uma outra pessoa. E quem sempre sofreu violência, ele só conhece aquilo, a referência dele é a violência. É natural. Ele vai provavelmente praticar mais violência, tem uma propensão muito maior. Então, é claro que nós precisamos prevenir. Nós temos que lembrar que hoje um preso custa R$ 1.500 por mês para o Estado. Nós temos que lembrar que um adolescente em conflito com a lei, oficialmente, a Fundação Casa diz que custa R$ 7.100 por mês para o poder público. Você acha que... Na escola, por mês, custa R$ 400. É o que é repassado pelo Fundo Nacional de Amparo ao Ensino para o ensino fundamental, por exemplo, R$ 400 por mês. Então, a prisão, a detenção é a forma mais cara de tornar as pessoas piores. Então, muitas vezes se investe demais na punição e acaba não tendo um trabalho preventivo que evitaria até esse gasto de recursos públicos. Ari? Bom, eu acho o seguinte, obviamente que o problema começa na família. A gente tem famílias absolutamente desestruturadas, a questão dos pais que precisam sair para trabalhar, muitas e muitas famílias não têm a figura de um pai, a mãe tem um filho com cada homem que viveu com ela. Então a gente tem uma série de problemas que começam na estrutura mínima que é a família. A gente precisa, infelizmente, eu defendo sim, que a gente tenha um controle de natalidade mais adequado. Não é possível que famílias com baixa renda, nenhuma condição, tenha 6 filhos, como a gente vê por aí. Então, essa é uma questão onde começa o problema. Acho também de que, muitas vezes, os pais, apesar de que o Ariel colocou aqui, eu não concordo com isso, por
a questão de a família identificar o problema. Você acha que muitas vezes os pais têm muita dificuldade de enxergar o problema do seu filho. Acha uma travessura e às vezes não é um caso grave. Mas também eu sei de que nas escolas os professores não estão preparados para identificar que seria um local possível de identificar, então, uma pessoa um pouco mais isenta, a professora, e ela muitas vezes, na maioria das vezes, não está preparada para identificar o que é um psicopata, por exemplo. Que os pais vão sempre falar, né? Tadinho, É uma travessura. criança, Por dificuldade, sempre dá para entender. Assim, dentro da família, a gente tem esse certo bloqueio dos pais em enxergarem os defeitos dos filhos. O filho do outro está errado, eu falo mas o isso meu, como né? pai, inclusive, né? O meia-culpa. Mas acho que a gente tem uma certa dificuldade de enxergar os defeitos com mais clareza. A escola poderia ser. Mas na escola, não. Assim, por exemplo, eu sei de uma declaração de uma professora do Champinha, que na pré-escola não, primeiro grau, de que ela achava ele estranho. Ele tinha coisa de matar animais, mas ela não tinha cultura para poder identificar que aquilo podiam ser sinais de um psicopata. Então, preparar os professores, eu acho que é uma coisa muito importante para estar identificando sinais de violência, sinais de violência doméstica também, muitas vezes, que a criança chega machucada, e o professor não sabe identificar aquilo, não dá o encaminhamento correto. E aí você vai desencadeando, como o Ariel bem colocou aqui, quem nasce num ambiente violento vai se tornar uma pessoa violenta, é tudo que ele aprende. Então, acho que a gente tem que investir muito em educação. E aí é uma questão também que eu venho, todo esse tempo aí que eu estou falando da questão da responsabilização, eu sempre falo da questão da educação. Não existe uma sociedade melhor com uma educação com a qualidade que a gente tem hoje no Brasil. É fundamental a melhora no nível, na qualidade da educação, dos educadores, para que a gente tenha gerações menos violentas, com mais chances de ter um desenvolvimento na vida, porque também a gente tem uma coisa maciça, né, de propaganda na televisão do consuma, 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 e esses jovens de periferia que não têm condição de consumir acabam cometendo crimes para conseguir consumir também, porque são induzidos de que eles têm que ter para poder participar dessa sociedade, custe o que custar, ele tem que ter os bens. E isso tem um preço muito caro para a nossa sociedade. Então, acho que a gente precisa trabalhar muito profundamente com educação para que a gente possa pensar também em reduzir a punição. Uma coisa é você punir quem já cometeu crime, bom, esse já tem que ser punido efetivamente. Agora, evitar novos criminosos amanhã somente através de investimentos maciços em educação. Não tem segredo. Sociedade melhor numa sociedade educada. Tenham eles 12, 14, 16, 18 ou 60, não é? Gente, o nosso tempo, infelizmente, ele é curtinho. Eu agradeço a presença de vocês, doutor Ariel, e também ao Ari, e espero que a gente tenha outras oportunidades, porque o assunto, a conversa estava boa, por isso que o tempo passa rápido, não é, doutor Ariel? Obrigada pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na TV Câmara, de também estar ao lado do doutor Ari. É sempre um prazer poder fazer esse debate e contribuir para a construção aí de políticas públicas mais adequadas para o atendimento dos adolescentes e das suas famílias. Tá certo. Ari, obrigada também pela sua presença, pelo seu trabalho e por você se dispor a falar de um assunto tão pessoal. Bom, obrigado à TV Câmara de Guarulhos. Espero que as pessoas que assistirem esse programa gostem, se interessem pelo tema, debatam esse tema, porque acho que é um tema que precisa ser exaustivamente debatido para a gente tentar ter um mundo um pouquinho melhor. E queria me colocar sempre à disposição para a gente voltar ao tema, porque eu acho que é um tema que tem que ser exaustivamente debatido. Obrigado, um bom dia a todos. Obrigada. E você que esteve com a gente também, muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.